E eu quero convidá-los, meus irmãos, que abram as suas Bíblias lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, do verso 25. E nós vamos ler até o verso 34, mas por hora nós vamos ler apenas o versículo de número 25. Mateus, capítulo 6, versículo de número 25. Todos encontraram? A palavra do Senhor diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Vamos orar. Grandioso Deus, mais uma vez na Tua presença, clamamos que fale aos nossos corações, que continues a falar com nossos filhos, mas que fale conosco para que sirvamos de exemplo a essa geração que muitas vezes tem deixado o Senhor de lado. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito tome cativo o nosso pensamento, que qualquer preocupação, que qualquer coisa que venha nos afastar, Senhor, de Ti, seja lançada por terra, Pai. Te louvamos por tudo, exaltamos o Teu nome e bendizemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, nós começamos um projeto este ano chamado Metanoia, mudança de mente, mudança de atitude. E o nosso propósito é caminhar ao longo deste ano com algumas etapas. E a primeira delas é pensarmos de forma como Jesus pensa. Ou melhor, em termos a mente de Cristo. Isso é de tamanha importância, meus irmãos, porque uma vez salvos no Senhor Jesus Cristo, não há um outro desejo a não ser parecido com Ele, parecido com o Senhor Jesus. E hoje, meus amados, eu gostaria de tratar com os irmãos, falar sobre a mente de Cristo e as preocupações da vida. A mente de Cristo e as preocupações da vida. E eu começo afirmando, meus irmãos, que a ansiedade, ela não é apenas um dos grandes dilemas e um dos grandes problemas de saúde que nós enfrentamos. A ansiedade, ela tem a ver com um sintoma espiritual e que deve ser tratado à luz do que nós entendemos na Sagrada Escritura. Nós vivemos uma geração marcada pela inquietação da alma. Nós vivemos onde a ansiedade se tornou quase uma virtude social. Preocupar-se é sinal de responsabilidade. Descansar é visto como negligência e não pode. Contudo, o que Jesus trata, a maneira como Ele trata, Ele mostra que é muito mais do que alguém pode dizer uma fragilidade emocional. Na verdade, Jesus trata como um problema espiritual ligado à falta de confiança na providência de Deus. Portanto, meus irmãos, se desejamos ter a mente de Cristo, precisamos tratar com seriedade o que as preocupações dessa vida, o que a ansiedade tem tirado a nossa paz, tem roubado de nós a alegria de viver. O texto que nós temos aqui, meus irmãos, ele se encontra no que é conhecido no Evangelho de Mateus como o Sermão do Monte. Começa no capítulo 5 e vai até o capítulo 7. E é interessante porque o Senhor Jesus nos chama a uma mudança profunda de perspectiva. Veja, é pensar como Jesus pensa. É ver a vida à luz do reino de Deus. É ter a mente como a mente de Cristo, é abandonar a tirania da ansiedade e submeter o coração à vontade graciosa e soberana de Deus. Veja, meus irmãos, conforme eu já mencionei, esse Sermão do Monte, onde Jesus está aqui contrastando a justiça do reino de Deus com a justiça dos fariseus. É muito interessante que ele trabalha com temas como os tesouros, os senhores, a confiança. E a partir do verso 19, meus irmãos, Jesus está tratando de algo muito sério. Algo que nós precisamos estar atentos quanto a isso.
Meus amados irmãos, a ansiedade nasce quando o coração está dividido. Quando o nosso coração lida entre dois mundos. E é por isso que o texto começa no versículo 25 com uma expressão, olha aí na sua Bíblia, por isso. Jesus não está tratando de algo novo. Jesus não está tratando aqui, meus irmãos, de um tema que não está ligado àquilo que ele já havia falado. Pelo contrário, ele está tratando da preocupação como uma idolatria sutil do coração. E que, se não percebermos, a nossa mente é tomada pelas inquietações dessa vida. E, portanto, meus irmãos, ter a mente de Cristo é descansar na providência soberana do Pai. É viver livre da escravidão das preocupações dessa vida. E eu gostaria, meus irmãos, de olhar esse texto dentro de algumas perspectivas das quais nós devemos viver. Eu gostaria de olhar esse texto, meus irmãos, pensando aqui que, assim como eu, os irmãos também podem ter momentos, ou podemos ter momentos de preocupação, de inquietude da alma. Se alguém se levantar hoje dizendo eu nunca estive ansioso, eu nunca vivi ansioso, é preocupante. É preocupante que parece que não entendeu o que está acontecendo ao redor. Agora, a preocupação excessiva, essa sim, ela tem a capacidade de tirar de nós a beleza que temos da comunhão, de viver uma vida com o Senhor. Portanto, meus amados, eu oro a Deus para que nessa noite o Senhor fale ao seu coração. E, em primeiro lugar, a preocupação revela um coração desalinhado. A preocupação, e quando eu me refiro à preocupação, estou pensando na ansiedade excessiva, revela um coração desalinhado. Veja, meus irmãos, Jesus ele inicia com uma ordem clara. Ele diz, não andeis ansiosos. O verbo no grego aqui carrega a ideia de estar dividido, de estar rasgado interiormente. É interessante porque a ansiedade, ela fragmenta a alma, porque ela desloca a confiança de Deus para as circunstâncias. Quantas e quantas vezes, meus irmãos, duvidamos se Deus é capaz de fazer, talvez não declarando com os lábios, mas ficamos preocupados, perdemos a noite de sono. Quantas e quantas vezes, meus irmãos, somos tomados por uma ansiedade de uma manhã que ainda nem chegou. Fazer planos e organizar é diferente de viver uma vida ansiosa, preocupada. Veja, Cristo, dentro da literatura rabínica, ele parte do maior para o menor. Isso era comum dentro do argumento dos judeus. Jesus está tratando aqui, meus irmãos, mostrando que se Deus deu a vida, você acha que Ele não vai dar o alimento? Se Deus deu o corpo, você acha que Ele não vai prover o vestuário? Veja comigo, versículo de número 26, Jesus começa dizendo, ou ainda no verso 25, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? E no verso 26 Jesus diz, olhai, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Veja, meus irmãos, as aves e depois os lírios aqui, no versículo 27 e 28, mostram aqui para nós, e são exemplos, não de passividade, mas de cuidado. São exemplos da dependência confiante. Em nenhum momento Jesus está dizendo que os pássaros vivem uma vida passiva, despreocupada, não, pelo contrário. A semelhança de outros animais, eles também trabalham pelo seu alimento e buscam de um lado para o outro. Mas veja, meus irmãos, o verso nos mostra algo maravilhoso. O versículo 27 diz, qual de vós,
Por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Verso 28. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Veja, meus amados irmãos, Jesus está expondo o absurdo da ansiedade. E Jesus faz isso contrastando com coisas que estamos acostumados. Lá na polícia, eu lembro de uma palestra que nós tivemos no encontro da capelania, e um pastor da Igreja Batista, ele trouxe uma palestra para nós dizendo que é necessário passarinhar. E ele disse que ia patentear porque ele não viu ninguém falar sobre isso. É necessário passarinhar. Ele abordou o tema dizendo o seguinte: quando foi a última vez que você parou para deixar de lado o ruído dessa terra para ouvir o canto dos pássaros? E veja, ao ouvir o canto dos pássaros, eles não estão reclamando dizendo: meu Deus, como está caro as coisas no mercado. E o alpiste, você viu o preço? O que dizer então dos outros lá que eu não sei o nome? Não. Sabe, meus amados irmãos, todos eles, tanto os pássaros quanto a criação, as plantas ou qualquer outra coisa, existem sob o cuidado constante do Criador. O Deus que cria é o Deus que sustenta. E o que Jesus está fazendo aqui, meus irmãos, é mostrar que há um absurdo e que essa preocupação excessiva revela os intentos de um coração dividido, um coração desalinhado, um coração que ainda não entendeu o que é a dependência do cuidado de Deus. A providência de Deus, ela não é genérica. Jesus não é aquele que simplesmente joga algo e fala: se virem. Não. A dependência, a providência de Deus, ela é pessoal, ela é contínua, ela é detalhada. Veja, negá-la, ainda que emocionalmente, é viver como se Deus estivesse ausente. Porque, meus irmãos, nós temos que tomar uma decisão e assumir isto, porque ouvimos falar que Deus nos exorta a não andar sobre modo preocupados, ansiosos quanto à nossa vida, e saímos por aquela porta extremamente preocupados. Das duas, uma: ou não queremos ouvir, ou não entendemos o que Deus tem a nos falar. Veja, o texto não está aqui, meus irmãos, dizendo que nós não devemos nos preocupar num sentido básico da palavra em organização, em trabalhar de modo que aquilo que planejamos saia bem feito. Não. O texto aponta para uma preocupação que desconfia do cuidado e da confiança de que Deus é soberano sobre todas as coisas. É importante dizer, meus irmãos, que dentro desse contexto, o Senhor Jesus não estava falando das preocupações de pessoas que tinham preocupações quanto a amanhã, em buscar isso, em buscar aquilo, em ir a um mercado ou ir a um trabalho. Não, o Senhor estava falando, em grande parte aqui, a pessoas que estavam à beira da miséria, sem ter o que comer, sem ter o que vestir. E ainda assim, o Senhor os exorta dizendo: não se preocupem, não andeis sobre modo ansiosos. A palavra que nós temos no texto aqui para ansiedade, essa palavra, meus irmãos, ela tem na sua expressão no grego, a capacidade de revelar algo muito maior do que uma mera preocupação. Ela revela um extremo, alguém que não consegue viver, alguém que está estrangulado, que não consegue respirar. Reverendo Hernandes Dias Lopes, ele fala que a ansiedade é o estrangulamento da alma. O ansioso não consegue orar. O ansioso não consegue viver em comunhão com Deus, porque ele vive dividido entre dois mundos.
Ele pode no domingo cantar louvores, orar e dizer: Senhor, eu te amo, mas durante a semana ele tem se esquecido que há um Deus soberano que tem cuidado da vida dele. Meus irmãos, é algo que nós devemos olhar para a nossa vida, para o nosso coração e se perguntar: eu tenho vivido como um ansioso, duvidando do que Deus pode fazer? E antes que você diga: não, eu nunca duvidei, lembre-se que deixar de orar já é uma decisão. Deixar de confiar e entregar nas mãos de Deus já é uma decisão. Tomar decisões sem buscar a calma, a tranquilidade e a certeza de que tem um Deus cuidando e por isso eu oro e entrego nas mãos dele, é agir como se eu soubesse mais do que o Senhor. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, o que nós devemos ter em mente é que a preocupação revela um coração desalinhado. O versículo de número 30, ele diz: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã era lançada no forno. Essas plantas, essas ervas do campo eram usadas para as pessoas mais paupérrimas, porque não tinham condição mesmo de buscar lenha ou mesmo de estocar. E ainda assim faziam um foguinho ali para se aquecer ou mesmo para se alimentar. E ele diz: essa erva do campo que hoje existe e é lançada no forno. Ele diz: quanto mais vós outros, homens de pequena fé. A exortação do Senhor Jesus está, meus irmãos, não em não fazermos planos. A exortação do Senhor Jesus está em, além de fazermos os planos, além de vivermos a nossa vida aqui, vivermos de forma excessiva em preocupação. Quantas vezes, meus irmãos, perdemos a noite de sono? Quantas vezes não conseguimos caminhar? Porque o nosso tempo, ou porque o nosso coração está desalinhado. A segunda questão que nós podemos afirmar aqui é que, além de revelar um coração que está desalinhado, a ansiedade, a preocupação excessiva denuncia uma mentalidade pagã. Olha lá o versículo 31 e 32, ele diz assim: portanto, veja que ele começa dizendo por isso, no verso 25, e agora ele diz portanto o quê? Daquilo que ele já vem falando sobre a ansiedade. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? E aí o verso 32 ele diz: porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Meus irmãos, Jesus faz aqui um contraste direto. E o que é esse contraste direto? Ele diz: porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Os gentios que Jesus se refere aqui são aqueles que vivem como se Deus não existisse, ou mais, vivem como se o mundo fosse regido pelo acaso. Vivem em meio a uma vida que a ansiedade é natural para quem não conhece o Pai Celeste. Sabe, Jesus ele afirma algo profundamente teológico aqui. Ele está falando da doutrina da adoção. Veja que ele diz: o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Ele não disse que um Deus, ou que um Deus distante, ele está falando do nosso Pai. Veja, aqui está, meus irmãos, o coração do texto. Deus não apenas pode prover, o texto nos mostra que Deus sabe. Deus sabe do que nós precisamos. Deus sabe que necessitais de todas elas. O que significa esse saber? Veja, meus irmãos, esse saber não é um Deus que só vê e não faz nada. Não significa que Deus sabe que eu estou passando por uma dificuldade, algo que tem preocupado em demasia o meu coração, a minha mente, tomado a minha mente, e eu não consigo nem mesmo viver, nem mesmo respirar. A palavra no grego implica, meus irmãos, em cuidado, em intenção, em governo soberano.
Sabe, meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto, no verso 32, o final do verso, Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas, Jesus está afirmando com isso, meus irmãos, que eu tenho um Deus que tem provido e tem cuidado da minha vida, mesmo quando eu me desligo. É isso que o salmista diz: aos seus amados, Ele o dá. Quando eles pedem, é assim que está na Bíblia? Aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. E não é literalmente só o dormir. É quando você entende que não é pelos seus méritos, ou pela sua ação, ou pelos seus braços. É um Deus que sabe e cuida dos seus filhos. Então por que orar? Porque um filho não reconhece uma outra ação a não ser orar. Deus sabe. E Ele ama ouvir a voz dos seus filhos que pedem. Ao invés, meus irmãos, de gastarmos horas e horas em redes sociais, esbravejando, falando das nossas preocupações, ao invés de gastarmos horas e horas falando para pessoas que ainda que podem nos ajudar, deveríamos confiar num Deus que sabe de tudo na minha vida e tem cuidado. É interessante, meus irmãos, que essa mentalidade pagã é a mentalidade da época que vivemos. É a mentalidade que acha que tudo está em tuas mãos e que você pode controlar o seu destino, você pode controlar todas as coisas, e essa não é a realidade. A realidade, meus irmãos, é que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus, sem a vontade de Deus, sem que Deus permita, ou um fio do nosso cabelo. Não há nada que passe desapercebido pelo Senhor. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, o que está preocupando você, e se você está preocupado, se você é ansioso ou ansiosa. Mas você precisa, meus amados irmãos, nós precisamos entender que isso não convém aos santos. Preocupação é uma coisa. Preocupação que duvida do cuidado de Deus, ou a preocupação excessiva, é outra coisa. Porque não adianta nada falarmos que Deus existe e vivermos como se Deus não existisse. Cuidado, isso é chamado de ateísmo prático. Eu jamais vou dizer que Deus não existe, mas as minhas atitudes mostram como se Ele não existisse. Veja, quando a igreja ela vive ansiosa, ela testemunha como gentios. Quando vivemos no meio de pessoas que professam a mesma fé que nós, mas vivem sobre modo ansiosas, o que Jesus está dizendo aqui é: vivemos como qualquer um que não conhece a Deus. Mas, meus irmãos, quando nós expressamos a nossa confiança em Deus, mesmo em meio aos momentos mais difíceis, mesmo na tempestade, mesmo naquele momento mais fatídico da nossa vida, nós somos um testemunho vivo para um mundo que não conhece o Senhor. E é isso que o mundo não entende. Está tudo desabando, mas nós estamos de pé. Nós também choramos, nós também sofremos, nós também lutamos, mas nós erguemos a nossa cabeça, olhamos para os céus e fazemos como o salmista, que afirma: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É interessante porque aqui em Mateus capítulo 6, Jesus está afirmando logo após a dizer sobre dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores. E aqui, meus irmãos, Jesus está meramente dizendo sobre confiar em Deus ou confiar em si. Não é pecado ter riquezas. E essa é a má interpretação do texto. O pecado, meus irmãos, é colocar a nossa confiança nas riquezas, como se dependesse de nós. Porque se Deus te fez próspero nessa terra, vem das mãos dele, ainda que você lutou para isso. Mas agora, colocar a sua confiança em coisas tão vazias é uma inquietude que você não precisa viver. Meus amados irmãos, é interessante porque
Quando nós temos a mente de Cristo, algo radical acontece na nossa vida. E uma delas, meus irmãos, é viver não despreocupado, ou seja, viver nessa terra distraído. Não é isso. Mas quando temos a mente de Cristo, e a tempestade se achega, as preocupações vêm, às vezes até de forma sem percebermos, nós sabemos para quem recorrer. E Ele é o Senhor. Em terceiro lugar, meus irmãos, além de ter a preocupação revelar um coração fragmentado, um coração dividido, além, meus irmãos, de denunciar uma mentalidade que não conhece a Deus, uma mentalidade pagã, o que Jesus faz agora, a partir do verso 33, ele começa não fazendo um convite qualquer, mas o que poderíamos chamar da pedra angular desse texto e de toda a nossa vida. Ele diz assim, no verso 33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Meus irmãos, esse versículo não é um versículo motivacional. Esse versículo não é um versículo que diz assim, venha para a igreja e ansiedade nunca mais terás. E você nunca vai enfrentar problemas. Não. Esse versículo é a ordem do rei. É uma ordem real. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Buscar o reino não é buscar benefícios terrenos. Buscar o reino não é frequentar todos os cultos e achar que com isso Deus é obrigado a me abençoar. Buscar o reino, meus irmãos, é submeter-se ao governo soberano de Deus. Como é fácil, né, olharmos ainda nesse capítulo 6, a oração conhecida, a oração do Senhor, ou a oração do Pai Nosso, e aí dizer, faça-se a tua vontade. Na oração que Jesus ensina, nesse modelo que começa dizendo, Pai Nosso que está nos céus, venha o teu reino, mas nós não queremos esse reino. E o que Jesus está dizendo aqui é, busque em primeiro lugar, não a justiça dos homens, porque a justiça dos homens é meramente arbitrária, meritória, mas a justiça do alto é para um coração que foi regenerado, alinhado com a vontade divina, a vontade soberana de Deus. E a promessa aqui é clara, meus irmãos, todas as coisas vos serão acrescentadas. E lá vem mais uma vez a má interpretação desse texto. Alguns acreditam que todas as coisas que serão acrescentadas depois que eu começar a ir para a igreja eu vou ter uma conta gorda no banco, eu vou ter um carro do ano, eu vou ficar até mais bonito, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não é isso. Veja, meus irmãos, todas as coisas vos serão acrescentadas não como um fim, mas como consequência. Deus, Ele não é um meio para as nossas ambições. Com Deus nós não fazemos barganha. Nossas necessidades serão supridas à medida em que Deus é glorificado. Eu gosto muito daquele salmo que diz assim, agrada-te do Senhor. Que continua o versículo? E Ele satisfará os desejos do teu coração. Aí alguém olha para esse versículo e diz assim, Senhor, eu quero me tornar agradável, porque o meu sonho, viu, Senhor, é morar na Disney. Eu não sei porque veio isso na minha mente. Porque eu quero ser agradável ao Senhor, porque eu quero um carro novo. Aqueles que querem viver de forma agradável ao Senhor, não têm ambições para essa terra. Têm ambições celestiais. É lógico, meus irmãos, e eu creio muito nisso, na doutrina da providência. Deus provê as nossas necessidades. É por isso que o Senhor Jesus nos incentiva a orar pelo pão nosso de cada dia. A pedir a Deus aquilo que é necessário. Nem muito
nem pouco, o que é necessário. E o que é maravilhoso, meus irmãos, é que Deus nos dá muito mais, porque Ele já nos deu o seu Filho Jesus. Sabe, Cristo, Ele viveu perfeitamente esse princípio. Cristo, o Senhor Jesus, viveu plenamente, confiou plenamente, mesmo diante da morte da cruz. A mente de Cristo é uma mente rendida à vontade soberana de Deus. Você quer buscar o reino de Deus em primeiro lugar? Então aprenda a dizer: faça-se a tua vontade, Senhor. Seja feita a tua vontade. Tu sabes que eu tenho passado. Tu sabes das lutas que eu tenho travado. Tu sabes, Senhor, que eu quero paz dentro de casa. Tu sabes, Senhor, que eu quero a cura. Tu sabes, Senhor, que eu quero uma porta de um emprego aberta, uma mudança na minha vida, coisas corriqueiras, que não é pecado clamar e orar. Mas por vivermos a justiça do reino e sabermos que o Senhor governa, é necessário dizer: Senhor, contudo não se faça o que eu quero, mas que se faça a tua vontade. Sabe, meus irmãos, eu creio fielmente que todas as coisas são acrescentadas para aqueles que aprendem a descansar em Deus. Eu creio nisso. Eu já disse isso no passado e quero reafirmar: eu acredito em milagres. Eu não estou falando só de forma ordinária, não. Eu creio em milagres extraordinários. Pastor, mas como é que você crê nisso? Eu creio porque eu creio num Deus que é extraordinário, de um Deus que está acima de todas as coisas, de um Deus que antes de eu pedir, Ele já está lá. Sabe, meus irmãos, eu não sei se os amados têm tido essa experiência, mas como é maravilhoso, dia após dia, contar com a provisão de Deus, que vai nos dar o pão de cada dia, mas nos dá muito mais. E é isso que Ele está dizendo aqui: busque, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça. Não é o reino aqui dessa terra. É interessante porque a palavra grega aqui, traduzida por basileia, que é reino, ela fala de dois reinos, entre dois mundos, que nós vivemos aqui, devemos viver, lutar aqui, trabalhar aqui, mas a nossa mente tem que estar focada no alto, pensar nas coisas celestiais. E as demais coisas não é uma palavra motivacional, é uma certeza. Elas serão acrescentadas. E por fim, meus irmãos, aqueles que têm a mente de Cristo, além de entender que a preocupação excessiva revela um coração dividido, um coração entre dois mundos, aqueles que têm a mente de Cristo entendem que isso não convém aos santos, faz parte de uma mentalidade pagã. Aqueles que têm a mente de Cristo priorizam o reino de Deus. Por fim, aqueles que têm a mente de Cristo vivem um dia de cada vez. E essa é a última lição que o versículo aqui expõe. O texto diz assim: portanto, não vos inquieteis com o dia do amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Eu não sei se você percebeu que o texto trabalha com algumas conjunções bem interessante. Ele começa por isso, depois portanto e portanto, e há um crescente no texto. Veja, meus amados irmãos, a ideia aqui é: Jesus não está negando a existência do mal, mas Ele limita o alcance da ansiedade. Basta a cada dia o seu próprio mal. A ansiedade, ela tenta viver, a preocupação excessiva tenta viver o amanhã sem a graça de Deus, que só será concedida amanhã. Não adianta você perder essa noite de sono preocupado com o que vai acontecer na terça ou na segunda. Não adianta. Sabe por quê? Porque não vai mudar nada na sua vida. Não, melhor dizendo, vai. Você não vai dormir à noite. Você vai ficar doente. E o Senhor Jesus mostra, meus irmãos, que o que nós precisamos é da graça diária. Assim como o maná no deserto, que não era possível acumular para o dia seguinte, nós também não podemos, meus irmãos, acumular preocupação para o amanhã e depois, planos
são diferentes de preocupações excessivas e ansiedade. Você deve fazer planos, mas você deve confiar que é Deus que tem a resposta, é Deus que tem a palavra final. Preocupar-se é tentar carregar um fardo para o qual Deus ainda não deu força para você. Deus vai te capacitar amanhã. Amém? Quando você acordar amanhã, lembre-se que as misericórdias do Senhor já se renovaram sobre a sua vida. Aí sim, você pode se preocupar naquele dia, vou trabalhar, vou correr de lá para cá, vou lutar. Mas não adianta nada você carregar um fardo de um amanhã que nem chegou ainda. Sabe, Deus sustenta os seus filhos hoje. Deus sustenta os seus filhos amanhã. Deus vai nos sustentar até o fim. E essa é a doutrina da providência. E a doutrina também da perseverança. O futuro não está nas nossas mãos. Está nas mãos de Deus. Não adianta você, meu irmão, minha irmã, chorar, ficar preocupado de modo excessivo. Como que fazendo isso Deus vai te atender? Não. Mas Deus tem prazer de ver um filho que aprende a descansar, mesmo que tudo esteja desabando. Eu quero concluir, meus irmãos. Descansar é um ato de fé. Descansar é um ato de fé. Ter a mente de Cristo é abandonar o trono do controle e confiar no Pai soberano. É confiar num Deus que está cuidando de todas as coisas. As nossas crianças estavam aqui à frente e quando eu perguntei para elas se elas estavam preocupadas, se ela tinha preocupação, nenhuma criança estava ali sobre modo preocupada, apesar de as crianças serem atingidas com essa preocupação, ansiedade. Uma das coisas maravilhosas que nós deveríamos trazer, ser trazido à nossa mente dia após dia, é que temos um Deus que cuida de nós. A ansiedade ela é vencida não por técnicas. Não adianta nada você usar técnicas para aliviar o coração. Sim, tem o seu papel na ciência, a ciência tem estudos, ok, busque isso, busque aquilo. Mas a ansiedade para o crente é vencida por uma teologia sólida, por uma visão elevada de Deus e uma visão humilde de quem nós somos. Cristo, meus irmãos, não apenas ensinou esse caminho, Ele viveu. E pela graça de Deus nós somos chamados a pensar como Ele pensou, a confiar como Ele confiou, a descansar como filhos amados. Eu disse para as crianças, que a gente podia colocar uma caixinha de Deus, onde você vai pegar as suas preocupações e jogar lá dentro. Mas agora eu quero falar para você, hoje, qual é a sua decisão? Sair daqui, ficar preocupado com um monte de coisas que este mundo, que, me perdoe a expressão, parece que está virado de cabeça para baixo? Ou chegar em casa e dizer, Senhor, eu coloco em Tuas mãos a minha vida. Eu quero descansar. Há um versículo que eu gosto muito e eu gostaria de encerrar lendo este versículo com os irmãos. Vou pedir para o João colocar a 1 de Pedro, capítulo 5, o versículo de número 7. Só as mulheres leiam, por favor. Os homens, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Vamos ler juntos? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Você crê nisso? A gente tem que se arrepender da ansiedade como um pecado de incredulidade. Nós temos que abraçar pela fé o descanso na soberania de Deus. Ter a mente de Cristo é ter uma mente que descansa. Eu sei, meus irmãos, que é uma tarefa difícil, porque nas situações corriqueiras da nossa vida, muitas vezes queremos resolver problemas, dificuldades, mas saiba disso, nem tudo acontecerá no seu tempo, da sua maneira, na sua vontade, mas sempre vai acontecer
da vontade soberana de Deus. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Senhor, a tua igreja está reunida nesta noite para ouvir a tua voz, e o Senhor fala conosco. E Deus, quantas vezes temos nos tornado, ó Pai, ansiosos, preocupados? Quantas e quantas vezes, Senhor, nossas atitudes não têm revelado a fé que professamos com os lábios? Tende misericórdia de nós, Senhor. A começar da minha vida, Senhor, tira do meu coração qualquer excesso de preocupação que não gera fruto nenhum. Pelo contrário, me afasta de Ti. Ó Deus, e se tem alguém aqui, Pai, nessa noite, que tem perdido a noite de sono, que tem andado sobre modo preocupado, se tem alguém aqui que não tem encontrado esperança quanto ao amanhã, se tem alguém aqui, ó Pai, que já deixou até mesmo de ter fé que Deus possa transformar aquela ou qualquer situação, que o seu coração possa ser inflamado pela palavra do Senhor nessa noite. E que o Espírito Santo haja em nossos corações, moldando-nos, fazendo de nós servos que descansam na vontade soberana do Pai. Dar-nos, ó Deus, a mente de Cristo, a mente que vive para obedecer o Senhor, agradá-lo, viver para o Senhor, mas acima de tudo uma mente que não é tomada pelas inquietações deste mundo, mas é uma mente que descansa, porque sabe o Pai que tem, um Pai soberano que cuida de nós. Assim nós oramos, em nome do Senhor Jesus Cristo. E agora, meus amados irmãos, vós que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Vós que antes não tinhas misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Que a graça do nosso Deus e Pai, e que a consolação do Espírito Santo de Deus, e que o amor de Jesus Cristo seja sobre cada um de nós, hoje, amanhã e por todo sempre. Amém e amém, Jesus. Amém. 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 Podeis assentar, meus amados irmãos.